Olá, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, graça e paz para cada um. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia lá no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20, que vai dizer assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Pouco mais adiante, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles o barco a seu pai, Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém? Oremos. Deus eterno, Deus amado, fala conosco mais uma vez através da Tua palavra, Deus. Dá-me, ó Pai, o entendimento da mesma e abra a mente dos irmãos para entender e colocar em prática. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto aqui fala de Jesus chamando ali os primeiros discípulos, dos 12 que ele escolheu para o ministério, para serem o quê? Eles que eram pescadores de peixes, a maioria deles, nem todos, mas para ser pescadores de homens. Porque, meu querido, buscar o perdido tornou-se o objetivo principal da igreja. Buscar o perdido. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. E Jesus separou 12 para esta missão. E hoje nós somos a continuação desta missão. Quando Jesus disse lá naquela cruz, uma das últimas palavras, está consumado, ele quis dizer o quê? A minha parte eu terminei, agora é com vocês, para continuar essa obra de evangelização, essa obra de ser pescadores de vidas. E os discípulos fizeram isso. Em Mateus, por exemplo, vai contar aqui que eles foram de 2 em 2 entrando de casa em casa, proclamando que o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, era a mensagem que Jesus pregava, que João Batista veio pregando e que eu e você somos chamados a pregar. Quero citar aqui, meu querido, do livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer, sobre a vida de Martinho Lutero, que foi o pai da Reforma Protestante, lá de 31 de outubro de 1517. E nesse livro, contando a história de vários personagens, conta a história e a vida de Martinho Lutero. E ali tem o seguinte título: O Soluço de 1 milhão de almas. Disse que Martinho Lutero tinha um amigo íntimo chamado Nicônio. E esse, ao ver sentado Lutero dias a fio trabalhando para o mestre, ficou pensando e disse: eu posso ajudar, mas de onde estou? Vou permanecer aqui orando enquanto tu perseveras incansavelmente na luta. Nicônio orou dias seguidos por Lutero, mas enquanto perseverava na oração, começou a sentir o peso da própria culpa. Certa noite sonhou com o Salvador, que lhe mostrou as mãos e os pés. Mostrou-lhe também a fonte, a qual purifica todo o pecado. Segue-me, disse o Senhor naquele sonho, levando para um alto monte de onde apontou para uma nascente. Ele viu a planície que se estendia em longínquo horizonte. Esta vasta planície estava coberta de ovelhas e de muitos milhares de ovelhas brancas. Havia somente um homem, Lutero, que se esforçava para apacentar todas. Então Salvador disse a Nicônio que olhasse para o poente. Ele olhou e viu os campos brancos para a ceifa. Um único ceifador, que lhe dava para cegar quase exausto. Contudo, persistia na sua tarefa. Nessa altura ele reconheceu que o solitário ceifeiro era o seu bom amigo Lutero. E ao despertar do sono, ele tomou esta resolução:
Não posso ficar aqui orando enquanto Lutero se afadiga na obra do Senhor. As ovelhas devem ser pastoreadas, os campos têm que ser ceifados. Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi assim que Nicônio saiu para compartilhar do seu labor ao seu fiel amigo. Durante aquele sonho que ele teve, Deus mostra para ele ali o que está escrito em João, capítulo 4, verso 35, a parte B. Erguei os olhos e vede que os campos já branquejam para a ceifa, para a colheita. Os campos estão prontos para a colheita. E eu e você? Temos só orado enquanto o evangelista faz a sua parte, enquanto o pastor faz a sua parte, enquanto outro irmão faz a sua parte, e nós não podemos também fazer a nossa parte para que o evangelho seja semeado, para que vidas sejam resgatadas. Jesus veio, para todos, meu irmão, minha irmã. E Jesus nos chama diante dessa história aqui de Martinho Lutero e do seu amigo Nicônio. Jesus nos chama para trabalhar e orar, porque é de joelhos que a igreja avança. É de joelhos que a igreja vai avançar, semeando a palavra de Deus. Mas também, meu querido, minha querida, você já parou a pensar que é de joelhos que aqueles problemas, que aquela situação que humanamente é irremediável, que humanamente você não vê saída, não vê solução, é de joelho que vai surgir a bênção, que o caminho vai se abrir, que a solução vai chegar? É de joelho. É de joelho, meu querido, que os enfermos são curados. É de joelhos que o nosso país vai ser sarado dessa pandemia, dos problemas que estão enfrentando. É de joelho. É de joelho que você toma as decisões para a sua família. As decisões, Quem estuda, por exemplo, qual faculdade eu quero cursar, Há uma porta de emprego para o meu filho, para mim. É de joelho, clamando a Deus ali, não somente crendo no poder da oração, mas é de joelho, atitude de humildade. Você humildemente reconhecendo a grandeza desse Deus. E é de joelhos que a igreja se fortalece para testemunhar. Por certo, você já ouviu esta frase, de algum pastor, de teólogos do século passado, onde diz que Satanás treme quando o cristão está de joelhos. Amém? Satanás treme quando o cristão está de joelho. Mas pastor, eu não posso mais ajoelhar, eu tenho problema de joelho. Amém. Deus conhece o seu coração, mas humildemente, ele em espírito, você está de joelho diante de Deus? Clamando, crendo no agir de Deus, no poder de Deus? Todos os grandes ganhadores de alma do século passado, meu amado, foram de joelhos. É de joelho, se não me engano, Finney, incendiou a Inglaterra, salvando vidas. É de joelhos que tantos outros, fizeram o evangelho propagar através do joelho, orando, buscando a Deus. Nós somos chamados a ser pescadores de homens. Pescadores de homens, nós somos enviados para uma missão. Os discípulos ali estavam ocupados, pescando peixe. Mas Jesus os chama, eles largam tudo e vão até Jesus. E aí durante 3 anos eles são preparados pelo Mestre e depois continua esse trabalho. E graças à vida deles, de Pedro, João e de tantos outros, o Evangelho chegou até nós. Nesse ano de 2020, por exemplo. Nós também somos enviados para uma missão. Falar, testemunhar do amor de Deus. Mas será que nós temos colocado empecilho, desculpa? Eu não sou capaz, eu não tenho preparo, eu não tenho tempo. Não significa ter tempo, meu amado. É aproveitar a oportunidade, o lugar onde você está. Aproveitar o seu local de trabalho, a sua sala de aula, seu círculo de amizade e ser usado nas mãos de Deus para falar do amor de Deus. Aproveitar as oportunidades. Eu não me sinto capaz, mas na hora que você estiver
falando do amor de Deus, o Espírito Santo traz a sua memória. Traz a sua memória para você estar falando. E falar do amor de Deus é falar daquilo que Deus fez na sua vida. É falar daquilo que Deus fez na sua vida. Como era a sua vida antes de Cristo e como está a sua vida agora depois de Cristo. Isso é falar do amor de Deus. Mas temos que cuidar, meu irmão, minha irmã, para termos cuidado de não sermos uma igreja morna. João, escrevendo lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, ele vai escrever assim, no capítulo 3, no versículo 16. Assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, era uma igreja sem compromisso, era uma igreja indiferente. E o contexto ali, meu querido, fala que a água da região da Laodiceia era uma água morna mesmo, era uma água intragável. A cidade vizinha, Hierápolis, tinha águas medicinais quentes. E a outra cidade vizinha, Colossos, tinha água fresca, que vinha da montanha. Então Cristo exorta a sua igreja a ser refrescante, fria e medicinalmente quente, ao invés de ser morno. Então a igreja deve ser algo que refresque a vida das pessoas com a água que é Jesus, com a fonte da água viva. Jesus disse que quem beber dessa água nunca mais terá sede. A água, ela refresca. Você bebe uma água gelada, na época do calor, ou mesmo agora com frio, ela vai refrescar. E é assim que nós devemos ser. Canal de bênção na vida das pessoas para falar de Jesus, que pode refrescar a sede do homem e da mulher que não conhecem a Cristo. É ao mesmo tempo, quente no sentido de ser medicina curadora, porque Jesus cura. Jesus cura, Jesus salva, cura, liberta, mas para isso, ele quer que nós saiamos da indiferença. Saiamos da indiferença, aquele crente mais ou menos, ou do jeito que tá bom. A igreja está crescendo? Tá bom. A igreja não está crescendo? Tá bom. A igreja está em paz? Tá bom. A igreja está enfrentando um problema? Tá bom também. Eu estou frequentando a igreja, minha família está sendo abençoada. Será que é só isso que Deus requer de mim e de você? Não. Crente morno é o crente que não é zeloso. O coração não é transformado ou não é inflamado por amor a Cristo. O crente morno é esse, o coração não está inflamado por amor a Cristo. Ele simplesmente é um crente que não deixa de participar da igreja, não deixa de frequentar a igreja regularmente, mas e o coração? Está aquecido com a chama do Espírito Santo para falar do amor de Deus? Tenta lembrar, meu querido, da sua conversão, há alguns anos atrás. Qual foi a sua reação no começo da sua conversão? Não é querer trazer os seus amigos, parentes, seus conhecidos, se falar do amor de Deus? Isso precisa voltar, muitas vezes isso acaba se esfriando. A gente vai se acomodando como igreja e não podemos nos acomodar. Se a igreja não crescer, se a igreja não falar do amor de Cristo, ela perde a razão de ser. Não é simplesmente reunir para adorar a Deus, bater palmas, glorificar, orar, participar da ceia, dar o dízimo, a oferta. Não é somente isso. Ela precisa evangelizar. Eu e você somos chamados e desafiados a sermos pescadores de almas, pescadores de vidas. Somos chamados a isso. Através da sua profissão. Você é professor? Você pode ser um pescador de almas. Você trabalha no escritório? Você pode ser um pescador de almas. Você trabalha no mercado, na indústria? Você pode usar ali a sua profissão para falar do amor de Deus e principalmente através do testemunho. Profissional, a tua profissão, qualquer que seja, pode ser incorporada à missão mais rendosa
que o mundo pode desempenhar, ou seja, a missão de ser um evangelista, de falar do amor de Deus. Para isso nós precisamos nos consagrar, para que a nossa profissão permita que as obras engrandeçam ao nosso Pai, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus através das nossas obras. Somos chamados, de acordo com Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, a ser sal da terra e luz do mundo. Salgar o ambiente onde nós estamos com a palavra de Deus, a iluminar através de Cristo Jesus. Para isso eu preciso me consagrar mais, me dedicar mais à leitura da Bíblia, a conhecer mais de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer mais do Senhor. A orar a Deus, intimidade com Deus, falar com o Pai, colocar diante do Pai as suas angústias, problemas, seus amigos. Se arrepender dos pecados, servir a Deus e aos irmãos, se colocar à disposição, como o amigo de Lutero aqui, citando o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o anjo aparece lá, aquela visão que Isaías tem no capítulo 6, a quem enviarei, quem há de ir por nós? A resposta foi do próprio profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa atitude. Que tal pararmos e pensarmos o que eu tenho feito para que o Evangelho cresça? O que eu tenho feito para que vidas aceitem Jesus como Senhor e Salvador? Quantas pessoas já foram para a igreja através da minha vida, do meu testemunho? Quantas pessoas eu já levei até Cristo? Que tal ajudar a escrever uma nova página na história, na vida da sua igreja? Da igreja de Caconde, de Barrânia, de você que me ouve. Que tal ajudar a liderança da sua igreja, o seu pastor, a escrever uma nova história? Para encerrar, eu conto aqui, e cito a oração de Moody, um teólogo evangelista norte-americano, que fez essa seguinte oração: usa-me, Senhor, para qualquer propósito, em qualquer terreno, conforme a tua vontade. Eis aqui um pobre coração, um vaso vazio, enche-me da tua graça. Eis aqui a minha alma, disse Moody, pecadora e aflita. Desperta, refresca com o teu amor. Toma o meu coração para a tua morada, a minha boca para divulgar a glória do teu nome, e o meu amor e todos os meus recursos para o progresso da obra cristã. Não permita, diz Moody na sua oração, que jamais a minha fé enfraqueça ou diminua, de modo que, quais forem as circunstâncias, eu possa dizer: Jesus precisa de mim e eu preciso dele. Amém? Que essa seja a nossa oração. Eis aqui o meu pobre coração, fraco, mas vazio, enche com a tua graça, Senhor. Que a nossa oração seja essa, que não só Jesus faça morada no nosso coração, como eu creio que ele faz morada e habita no seu coração, mas nós possamos usar a nossa boca para divulgar a glória do teu nome. Ao invés de amaldiçoar as pessoas, de abençoar as pessoas. O nosso amor, o nosso recurso para que o Evangelho cresça. Que Deus nos ajude e que Deus nos perdoe. Em nome